Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Causa e Efeito. Hoje temos aqui outra vez o Afonso Teias. Olá, sou o Afonso Teias. Olá de novo ao Causa e Efeito. A nossa convidada de hoje é Diana Prata. Ela é investigadora agora no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Fez a sua licenciatura em Biologia aqui na faculdade e depois foi fazer o doutoramento em Neuroimaging Genetics para o King's College, certo? Correto. Okay. Tenho aqui uma lista de tópicos. Não sei se queres pegar já em algum tema em específico ou não. Eu gostava de me centrar daquilo que li sobre a tua pesquisa. Gostava de me centrar mais nos estudos que tu tens feito sobre a oxitocina. E se tu depois nos conseguias dar umas luzes a este tópico, que não é que esteja na moda, mas é um tópico que está a ganhar bastante, que está a avançar bastante nos últimos tempos. As perguntas que eu tenho são mais perguntas de curiosidade pessoal. Vamos satisfazê-las. Pronto, é por aí. Estamos aqui para isso. É mesmo por aí. Posso começar pelas perguntas da oxitocina? Ok. O que eu estive a ler da oxitocina, também por base dos teus estudos, é que isto aqui... a primeira coisa que eu ia perguntar é o que é a oxitocina. Ok. Então, é mais fácil. Antes de mais, eu, em nome da oxitocina, agradecemos estar a ter a atenção no vosso podcast e congratulo-vos por esta iniciativa, que, como estava a dizer há bocado, é algo que os cientistas gostariam muito de fazer durante a sua vida e gostariam muito de comunicar com o público em geral, mas muita gente não arregaça as mangas, por isso, parabéns. A oxitocina, o que é? É uma molécula do tamanho assim de uma proteína, é relativamente grande e em comparação com açúcar ou com aminoácido, e nós chamamos-la neuropéptido, justamente porque é um péptido, que é mesmo dizer proteína, e neuro porque ela atua no nosso cérebro e também está presente no nosso sangue e parece ter influência, portanto, não só em movimentos musculares, como por exemplo a contração do útero durante o nascimento da criança, que é um aspecto também nervoso, mas também no nosso cérebro parece atuar no sistema nervoso central de modo a influenciar comportamentos. Okay. E comportamentos de cariz vinculação, ou como se diz bonding em inglês, podemos traduzir para a confiança no outro, relações de amizade, de companheirismo, maternais, fraternais, etc. Tu ainda não usaste aqui uma palavra que é hormona. É uma hormona ou não? É uma hormona. Okay. É uma hormona. É um péptido. É uma hormona. O neuropéptido simplesmente é mais correto porque a hormona depende um bocado da função que ela tem. Portanto, digamos que quando ela é produzida no cérebro, mas parte da que é produzida no cérebro vai para o sangue, e aí isto é o que uma hormona faz. A outra parte que é produzida no cérebro fica no cérebro, e aí já não se chama hormona, chama-se neuropéptido, e aí tem um papel de neurotransmissor. Mas neuropéptido é a forma de englobar o que ela é sem especificar para a função. Ok, dentro das minhas perguntas específicas sobre a oxitocina, a primeira ia ser, é uma hormona, um neuropéptido que está bastante presente nos seres humanos. Dentro daquilo que eu li, é uma das principais causas de nós sermos um ser humano, a parte da empatia e de nos relacionarmos com outras pessoas. Sem a oxitocina, seríamos seres muito estranhos? Eu acho que sim, que seríamos seres estranhos, não seríamos seres sociais. Porque existem deficiências em alguns seres humanos de déficit de oxitocina. Sim, isso é o que estamos a começar a ver e a juntar evidência. Parece que nas crianças com autismo, em algumas, há uma disfunção do sistema de oxitocina. Mas a investigação está ainda a começar. Portanto, há uma variedade muito grande dentro do espectro do autismo. A oxitocina não é a única coisa que parece estar disfuncional, mas começa-se a associar, a ver que há uma associação entre um sistema de oxitocina menos funcional ou hipofuncional e certos sintomas sociais, que normalmente são déficits sociais.
no distúrbio de personalidade borderline, por exemplo, que é o tipo de patologia em idade adulta. O que é bipolaridade ou também... O borderline, é o desordem de personality personalidade disorder, ok. limítrofe. Ok. Ficas Sim. bastante paranoico com algumas relações sociais e... Não é tão severo como a bipolaridade, Ok, às vezes não é medicado. Normalmente, pronto, são pessoas que têm um relacionamento difícil com os outros e aí até já houve a sugestão de que a oxitocina estaria em hiperfunção, ou seja, em quantidade aumentada. Isso era uma das minhas perguntas também, que é qual é a relação depois dela com o ego de uma pessoa. Com o ego. Sim, quando uma pessoa tem um ego demasiado alto, se isso aí poderá ter essa relação de níveis demasiado elevados. É engraçado que digas isso. Nós não... Por acaso os neurocientistas, que não são psicanalistas também, não usam muito essa palavra. Mas o que nós fazemos é tentar perceber, e parece que há indicações disso, que a oxitocina modula a tua tendência para ser mais egoísta ou mais altruísta. E aí entra o ego. Portanto, se tu tens mais tendência para primeiro chegares até o outro, considerares o outro, teres empatia pelo outro, tentares perceber a dor do outro ou a alegria do outro, sentires o que ele sente, que é a empatia claro. emocional. Nós temos tendência para rir quando o outro está a rir à nossa frente, etc. Lá está, as crianças do espectro do autismo têm menos, e nem todas, todas isso só em casos mais extremos. E todos nós variamos na população, não é? Uns que são mais reativos ao sorriso ou ao choro dos outros e outros menos, não é? Portanto, nós queremos que há uma distribuição gaussiana ou normal para os traços psicológicos em geral, não é? E depois, num dos extremos, começas a ter a patologia, não é? Que são mais raras essas pessoas. E estava-te a dizer que portanto, que existe essa variabilidade e em relação ao estudo do ego, trabalhamos um bocadinho nessa dimensão do mais egoísta, ou mais selfish, ou mais ou também pro-self, como alguns dizem, e o mais altruísta, ou mais cooperante com os outros. Porque isto é uma decisão muito importante que temos que fazer. Se achamos que o outro é inimigo ou é amigo, confiamos nele ou não confiamos, queremos partilhar recursos com ele ou não queremos. Pois, aqui é uma questão também achei muito interessante, é da xenofobia. Sim, da parte de que uma pessoa, quando não é que seja injetada com oxitocina, mas quando é estimulada com oxitocina, vai responder mais positivamente a imagens do país, ou patriotistas, ou não só isto, mas também étnicos, vai reconhecer mais facilmente, vai haver um estímulo diferente a coisas que lhe digam mais às origens. Pois, houve uns estudos, portanto, dentro deste tipo de estudos que eu estava a falar agora, em que é perguntado à cobaia do estudo, o participante no estudo de neurociência, é perguntado neste jogo, por exemplo, do dilema do prisioneiro, queres cooperar com o outro e cada um recebe uma quantia intermédia, os dois, ou queres ganhar tudo para ti? Há vários paradigmas, como nós dizemos, versões deste tipo de dilema social. E depois, se queres tudo para ti, pronto, o outro vai ficar sem nada, mas ao mesmo tempo, se o outro escolhe ter tudo para ele, tu também ficas sem nada. Então a melhor maneira é cooperar, mas sim. Pois, portanto, é um dilema porque ganhas das duas formas, mas uma é tramando o outro e a outra não, mas ganhas um bocadinho menos. Há um certo ganho monetário, mas também há o ganho social, não é? A reputação com que tu ficas. Nós próprios sentimos-nos bem em ajudar, alguns mais do que outros, portanto há aqui uma recompensa social que não é monetária. São dilemas sociais em que nós não temos bem a noção de porque é que estamos a escolher assim, mas o que é facto é que as pessoas escolhem coisas diferentes. E nesses paradigmas começou-se a ver que uma inalação com oxitocina intranasal, que é quando este neuropéptido entra diretamente no cérebro, então pode influenciar os teus comportamentos, parecia que favorecia o comportamento pro-social, ou seja, o comportamento de cooperação com o outro e de confiança em que o outro também ia cooperar contigo na próxima jogada. Quando se fez isto, em que o outro passava a ter outra etnia,
começou-se a ver que havia algumas diferenças. Portanto, as pessoas eram mais cooperantes com as da própria etnia. Quem diz etnia diz grupo. Se fizéssemos isto com grupos de futebol, vai dar o mesmo. Claro. E menos cooperantes com as outras. Portanto, não era só uma questão de oxitocina poder aumentar um bocadinho os níveis de oxitocina em relação aos tempos normais ou naturais, faria a pessoa a ser mais cooperante. Não, depende do contexto, depende de qual é o grupo, depende de em que grupo pertence o outro com que se está a jogar. Então, como se diz, depende do contexto também, do contexto social. E realmente, para pessoas de outro grupo, como nós chamamos outgroup, que pode incluir grupos de etnia ou de outra coisa qualquer, grupos de futebol, as pessoas, parece que quando inalavam oxitocina até ficavam mais defensivas e menos cooperantes com esse grupo. E depois começámos a extrapolar, pois realmente, se pensarmos assim numa mãe de um bebê, que é quando ela tem a oxitocina mais em alta, e podemos imaginar mesmo no reino animal não humano, às vezes, para defendermos bem a nossa cria, temos que ser agressivas em relação a potenciais ameaças exteriores. Ou para alimentarmos bem a nossa tribo, se houver recursos muito limitados, fazemos-lo melhor se combatermos uma tribo inimiga, percebes? Ou competidora desses recursos. Claro que hoje em dia isso já não acontece tanto, mas esse instinto de cooperar dentro do grupo pode estar muito associado com o instinto de não cooperar fora do grupo. É quase como o reverso da medalha. Isso leva-me por acaso a uma outra pergunta nessa parte da evolução, não só humana, da qual a oxitocina fez tanta parte. Como é que funciona nos outros seres vivos? Onde é que está a presença da oxitocina? Se é transversal a qualquer ser vivo? Ou seja, onde é que ela entra? Qual é que é o lugar dela na cadeia evolutiva? Se, por exemplo, se os répteis também se encontram sinais de oxitocina ou de uma hormona ou de um péptido... como é que é? Um neuropéptido. Um neuropéptido. Se também existe a oxitocina ou um semelhante nos répteis, anfíbios, peixes, aves, onde é que a oxitocina entra? Em todos esses animais que tu disseste, existe oxitocina ou uma versão muito parecida e em que a molécula tinha outras funções. Nós temos uma molécula que regula o funcionamento dos rins, que é a vasopressina. E crê-se que, alguns na evolução, houve uma duplicação desse gene e quando há estes fenómenos, quer dizer que tu, nesse cromossoma, em vez de ter só um gene, a seguir passaste a ter uma cópia dele, o segundo gene pode adquirir uma nova função. E porquê é que o segundo gene fica mais livre para adquirir uma nova função naquele organismo? Porque a função daquele gene já está coberta pelo primeiro. Portanto, digamos que o gene original continua a fazer continua a regular os rins. E depois houve ali a duplicação para o outro e esse outro já pode ganhar mutações que não vai... Como é que eu ia dizer? A natureza pode expô-lo assim à experiência, a deixá-lo ganhar as mutações e ver o que é que ele dá. Claro que o acaso tem muito a ver com isto. Sem que o animal fique com a sua sobrevivência ameaçada, em risco, porque tem lá a versão original para continuar a fazer o seu trabalho, percebes? Pronto. Mas a oxitocina veio dessa... E a oxitocina veio dessa duplicação génica, sim. Que portanto, é uma duplicação de um vaso do gene, vem do gene, que por sua vez é duplicação do gene da vasopressina. E, portanto, os animais já têm... se não duas cópias, uma cópia pelo menos deste gene, um gene muito parecido, não é? Depois dá uma proteína muito parecida e depois às tantas começa-se a ver, e nomeadamente nos peixes já se começou a ver que há trabalho bastante acumulado nessa área, em que o tal segundo gene que veio a dar-se o nome da oxitocina, e aí ainda é uma molécula diferente ainda da nossa, a oxitocina, mas começa a ter já as funções da nossa, funções sociais. É que isto também me fazia a questão de... Há muito essa história da presença da oxitocina nas mães, no parto, no desenvolvimento da cria. Onde é que a oxitocina aqui existe, por exemplo, em certos animais, mesmo mamíferos, que têm muitas crias e que, por sua vez, não querem saber das crias. O objetivo deles é procriação e não tanto como o ser humano, que tem uma cria de cada vez e que tem mesmo de se devotar ao desenvolvimento e ao melhor crescimento dessa cria. E aí, se calhar, a oxitocina teria, se calhar, não é efeitos, mas consequências diferentes.
pegando ainda na questão dos peixes, começou-se a ver que tinha uma influência em aspectos sociais, pelo menos de agressividade em relação a outro peixe, de competição com outro peixe, ou de cooperação com outro peixe. Depois, começa-se a ver, pelo menos do meu conhecimento, em ratinhos, que têm também uma influência muito grande nos cuidados maternais, que eram sobre os quais estavas a falar. E aí é curioso, porque houve experiências muito elegantes nos anos 70 que tentaram manipular o sistema oxitocinérgico de duas espécies de ratinho que eram parecidas em quase tudo, menos na sua estratégia reprodutiva, que incluía cuidados maternais em relação às crias e interação com um parceiro ratinho do outro sexo. Estes dois aspectos. A espécie que tinha um sistema de oxitocina mais ativo, digamos assim, que tinha mais receptores de oxitocina, nomeadamente nas zonas do cérebro relacionadas com o reforço de um comportamento, que normalmente são os comportamentos que dão prazer, é a zona do estriado. Portanto, quando o estriado é muito ativado, quer dizer que algo foi recompensante, deu-me prazer, eu vou procurar mais disto. Havia lá muitos receptores de oxitocina. Então começou-se a ver, a oxitocina está aqui a reforçar algum tipo de comportamento. E foi-se a ver, e esse comportamento era social. Porquê? Os ratinhos que tinham o sistema de oxitocina mais funcional cuidavam mais tempo das crias, durante mais tempo depois do seu nascimento, lambiam mais tempo as crias, portanto, cuidavam mais tempo, e tinham tendência para escolher parceiros com quem já tinham estado, que é um bocado a monogamia no reino dos ratinhos, né? E a outra espécie, que era igual em quase tudo, tinha o comportamento oposto. Portanto, tinha muita oxitocina na altura do nascimento da cria, mas passado umas semanas já não estava a lamber a cria, já a deixava mais abandonada, etc. E é engraçado que a expressão, a quantidade de receptores de oxitocina no cérebro, nessa tal zona do reforço positivo, decrescia passado umas semanas depois do parto. Portanto, quando era mesmo preciso, naquele ratinho, a oxitocina favorecia o trabalho de parto e algum cuidado, mas depois os receptores de oxitocina baixavam de quantidade e permanecia assim a vida adulta da mãe. A cria recebia menos atenção e nestes também a relação com o parceiro era mais poligâmica, ou seja, não tendiam a preferir parceiros com quem já tivessem estado, eram mais promíscuos, digamos assim. E estes senhores o que fizeram foi potenciar o sistema de oxitocina naquela espécie que tinha um sistema de oxitocina mais hipofuncional, relativamente, e prejudicar um bocado o sistema de oxitocina da espécie que o tinha bastante funcional. E o que é que aconteceu? Eles reverteram de comportamento. Os que atuavam de forma mais poligâmica passaram a atuar de forma mais monogâmica, cuidavam mais das crias, começavam a cuidar menos. Pronto, e depois houve outras experiências em que realmente injetando oxitocina naqueles ratinhos havia cuidado maternal, aliás, durante mais tempo, mais lambidelas nas crias, começou-se a ver isto. Depois ainda houve investigação com morcegos vampiro, por exemplo. E aqui já não era uma questão de maternidade, era mesmo de amizade. Os morcegos vampiro, inalando oxitocina, devia ser com inaladores minúsculos, porque eles são do tamanho de ratinhos mesmo, passavam a partilhar mais do sangue que tinham chupado, eventualmente das vacas no âmbito natural. Porque acontece é que eles chupam às vezes muito sangue e não precisam do sangue todo e podiam deitar fora, regurgitar e deitar fora, mas eles acabam por regurgitar e dar aos amigos. E os que snifaram mais oxitocina deram mais sangue aos amigos. Mas aos amigos que lhes tinham dado sangue anteriormente. Portanto, outra vez aquela história do dilema do prisioneiro. Exatamente, e da cooperação. Sim. Portanto, a oxitocina aqui está ligada a comportamentos de cooperação, nós achamos, de reciprocidade, que tem muito a ver com a amizade, não é? Portanto, não só de comportamento maternal, como amoroso, digamos assim, como também de amizade. Portanto, tudo o que é social hoje em dia parece... Nós achamos que pode estar altamente dependente deste neuropéptido. Isto aqui, por acaso, vem de encontro à minha evolução na conversa disto da oxitocina. Se calhar a começar para a reta final dentro deste tópico, que é
dentro de o que é que esta oxitocina causa como efeito mais nefasto. Porque é que nós não temos constantemente um overload de oxitocina? Porque se nos torna mais generosos, melhores, mais amigos, mais próximos, maior empatia nesse aspecto. O que é que nos está aqui a inibir de sermos melhores uns para os outros se temos uma hormona que nos consegue dar isso, que é sermos melhores uns para os outros? Há aí tanta gente, se calhar, com falta de oxitocina nesse aspecto, não é? Exato. Então, eu até posso fazer essa pergunta a vocês. O que é que acham que Ok, eu tenho uma pode ser resposta. A minha resposta é que tornávamos um sistema como o Aldous Huxley descreve no Admirável Mundo Novo, que eu achei algumas similaridades entre a oxitocina e um bocadinho, sim, os comprimidos que eles tomavam, que era o Soma, que ele descreve como cristianismo mais álcool sem os efeitos adversos. Sim. Portanto, é uma sociedade que vive um bocado... É bom haver algumas coisas negativas. Na minha filosofia de vida é sempre bom que haja... Frente à realidade. Sim. É isso mesmo. E o que é que pode ser mau em alguém confiar muito na outra pessoa e ser muito... É que a outra pessoa não anda a tomar oxitocina e se calhar Exato. vai-se dar ao luxo de aproveitar-se dessa pessoa que está a dar demais. O que também não é mau. Eu não vejo isto como uma coisa má. Porque a pessoa que está a dar a mais é consciente e líder de si mesma. Se ela está a fazer isto, não se vai arrepender. Pois, minha opinião. Dizes tu que estás favorecido, não é? Nasceste num século em que há um sistema judicial, há leis para cumprir, há castigos para quem não as cumpre, para quem te fizer mal pode ir preso, pode pagar uma multa, não é? Tu podes ir a tribunal, podes processar alguém e o homicídio não é uma coisa corrente do dia a dia, não é? Portanto, nós agora podemos dar ao luxo de deixar isso. Nós já elevávamos um bocadinho o nível médio da oxitocina das pessoas todas, porque não só traz vantagens. Começar a pôr aí nos ventiladores o tal para inalarmos a oxitocina. Exato, se bem que ainda temos sempre alguns bandidos, não matam ninguém, mas têm traços psicopáticos mais altos e que podem roubam muito dinheiro ao Estado, por exemplo, e esse tipo de coisas. Portanto, não estamos livres de psicopatia, mas parece que já não temos assim, pelo menos a nossa sobrevivência imediata, pelo menos a nossa sociedade ameaçada, não é? Já tem situações de guerra. Mas o que é facto é que o cocktail neuroquímico do nosso corpo evoluiu ao longo de milhares de anos de evolução. E a maior parte deles havia mesmo este risco pela vida, não é? E então era perigoso nós confiarmos demasiado e não é? Mostrarmos demasiado a outra face, etc. E há na população realmente uma variabilidade, como eu vos disse há bocado, as curvas gaussianas, e a psicopatia é uma delas. Portanto, há pouca gente muito má, há pouca gente muito boa, e a maior parte das pessoas está entre os dois extremos, não é? E a questão é essa, é que se nos tornarmos... fizeram-se alguns modelos matemáticos nos anos 70 também, com tipo joguinhos de computador, com bots, digamos assim, em que eles também tinham que jogar dilemas sociais uns com os outros, por exemplo, o dilema do prisioneiro. E a questão é, se puséssemos todos os bots a ser muito bonzinhos, sempre cooperantes, no dilema do prisioneiro, bastava que houvesse alguns bots pequeninos, bastava um no início, em 100, por exemplo, que não fosse, que tivesse programado para não ser bonzinho. Ia proliferar. Exatamente. Que é ótimo para ele estar numa piscina de pessoas, de bots bonzinhos. Os biólogos até começaram a chamar de pombos e falcões. Portanto, um falcão no meio de pombos, ele aumenta, ele reproduz e compete de forma vantajosa em relação aos outros. Portanto, daí a questão, por exemplo, a estratégia melhor para esses bots era: eu sou bom se o outro foi bom. Eu sou bom de início, com aquele, se nunca ouvi, e depois quando ele começar, se ele for bom, eu sou bom também, se ele for mau, eu sou mau também. Depois, se ele voltar a ser bom, eu perdoo e sou bom também. Mas era a estratégia tit for tat. E os biólogos aliaram-se um bocado aos matemáticos em fazer trazer a teoria de que nós temos estes nossos algoritmos na nossa própria cabeça, né? Graças a estes neuropéptidos que atuam em áreas do cérebro que nos fazem decidir cooperar ou não cooperar, e o que terá dado mais fitness, mais sobrevivência, mais adaptabilidade a uma comunidade, não é? Social, em que o animal social se insere, é ter essa flexibilidade, portanto, ser não cooperante quando é preciso e ser cooperante quando é. E por isso é que não somos todos
lá está, cooperantes ao máximo e em todas as situações. E pronto, e por isso é que há uma variedade na população, e a oxitocina está lá para regular um bocado isso, não é? Se eu estou num ambiente amigável, a minha oxitocina vai subir. Se eu tenho boas interações com a pessoa, também vai-me ajudar a perceber que aquela pessoa é uma pessoa em que eu posso confiar, etc. Isto é o que nós achamos que se passa. Mas a oxitocina tem sido investigada nos humanos, e para estes comportamentos assim mais sofisticados, como o dilema do prisioneiro, há pouco tempo, não é? Primeiro foi com os bots em computador e agora em humanos, e isso é relativamente recente. Mas é essa a working theory que nós temos, é que a oxitocina é importante justamente para nos dar quase como um botãozinho, como aquele da rádio, não é? Redondo, para tonificar para mais ou para menos a nossa suscetibilidade, a nossa vulnerabilidade em relação ao outro, que está inerente à nossa approachability, chegar ao outro. Já é uma forma de exposição, agora parece que não, mas antes era, porque o outro podia ter uma katana por trás, e depois cooperar com ele. Portanto, nós vamos fazendo este fine-tuning com as várias pessoas, e era uma questão muito importante para a nossa sobrevivência. Agora não tanto para a nossa sobrevivência, mas na altura era perceber se aquela pessoa estava a fingir que vinha como amigo e afinal não, ia nos matar para roubar a nossa comida que estávamos a carregar. É extremamente importante, e nós continuamos a utilizar isso todos os dias, e depois há distúrbios patológicos, que é alguém realmente pensar que a outra pessoa vem por mal enquanto ela não vem, que é uma... Também consegue entrar um bocado no ramo da esquizofrenia paranoica. Exatamente, atitudes persecutórias, paranoicas, exato. Portanto, às vezes o fine-tuning não é bem feito, como em toda a parte do sistema biológico. Estavas a falar, e eu lembrei-me aqui de 2 pontos. Falaste de psicopatia. Ou seja, um psicopata é caracterizado por falta de empatia social ou emocional. Falta de empatia emocional, sim. Emocional. Cognitiva pode até ter alta. Sim, pelo menos a tendência que tem registrado é, em termos de empatia cognitiva, são bastante funcionais, mas em termos de se relacionar com emoções, são muito fracos ou mesmo nulos. Isso está relacionado com falta de oxitocina? É uma excelente pergunta. Eu não conheço ainda assim um corpo de evidência substancial nessa área, porque também é mais difícil estudar os psicopatas, é preciso ir às prisões, etc. Mas é sem dúvida uma hipótese que está na mesa e que nós achamos que é plausível. Os psicopatas têm uma empatia cognitiva muito boa, no sentido em que podem ler muito bem as intenções, as emoções da outra pessoa, os pensamentos da outra pessoa. E isso faz-los até ser bons psicopatas. E todos nós devemos ser assim, portanto, porque também nos faz... Sim, pelo menos uma vez na vida. Também nos faz ser boas pessoas, não é? Sim. Boas para a outra, não é? Se eu entender bem as intenções da outra pessoa, puder ajudá-la, e também a minha, porque se eu entender bem as emoções da outra pessoa, as intenções, vou-me estar a proteger, não é? Se ela tem más intenções, eu já fico mais precavida, não é? Fico mais desconfiada, que era o que estávamos a falar há pouco. Portanto, a empatia cognitiva é muito bom, e os psicopatas, depois uma pessoa usa como quiser. E os psicopatas não parecem ter problema aí, mas sim na empatia emocional, que é sentir o que o outro sente. Sim. É sentir a aflição que o outro sente. Quando ele está a chorar, eu tenho tendência para chorar. Quando ele está a rir, eu tenho tendência para rir. E essa parte é que parece estar tonificada para baixo, no caso deles. Okay. Isto depois tem uma pergunta de seguimento em comparação com o jogo dos bots. Porque também se registra uma percentagem em cima da média populacional de psicopatas em posições de poder, como diretores de empresas, diretores de departamentos, gestores. Prevalência de psicopatia é maior nesses grupos. Isso assemelha-se de facto ao que estavas a dizer da espécie de predador-presa, de os bots com pouca oxitocina e os bots com muita oxitocina. Sim, exatamente. Na altura dos bots ainda não se falava na oxitocina neste âmbito, mas portanto, bots com algoritmos que são muito bonzinhos ficam mais suscetíveis a bots com algoritmos que sejam mais competidores e mais egoístas. E a oxitocina é um bocado o lado neuroquímico da coisa que nós achamos que existe. E lá está, é preciso ter é inevitável termos uma quantidade de psicopatia na população, porque provavelmente, mesmo que nós erradicássemos todos os psicopatas, daqui a alguns milhares de anos iam voltar. Porque por mutação os comportamentos vão se alterando. Podem surgir novos comportamentos, que são alterações anteriores. E se alguém
um organismo começasse a fazer uma mutação que o tornava mais psicopata, ele, estando no mundo de bonzinhos, ia conseguir deixar muita descendência, ia ganhar muito dinheiro, ia deixar muitos filhos, e então íamos ter mais psicopatas na geração seguinte e por aí fora. Por isso, é provavelmente inevitável que teremos sempre uma fração da população assim. Mas, se os outros bots bonzinhos não forem totalmente bonzinhos, forem bots mais espertos, com boa empatia cognitiva, e que castiguem quando o outro castiga também, pode ser não à primeira, mas pelo menos à segunda, e tenham, lá está, um sistema de oxitocina que interagindo com a dopamina, como nós achamos que é aquilo que é importante pelo reforço de comportamentos, sejam eles quais forem. Se continuarmos a ter esse sistema, ele ajuda-nos a regular a resposta, não é? Chegar à resposta mais adequada e a manter essa fração de psicopatas na população mais em xeque. E não, também se ela crescesse muito, não era sustentável, porque só psicopatas também matavam-se a todos. Sim, acaba a seguir o mesmo modelo de predador-presa. Toda a gente, biólogos, físicos, sim, chegam ao equilíbrio e estabiliza. Se houver um excesso de um tipo de população, o outro tipo de população vai acabar a controlar. Exatamente, aqui é dentro da mesma espécie, porque não é presa-predador, mas é o mesmo tipo de raciocínio. Chama-se equilíbrio evolutivamente estável. Evolutionary Stable Strategy. Pois, há um equilíbrio que mantém este equilíbrio. Tem uma estratégia que normalmente é mais estável, portanto é aquela que perdura de geração para geração e que previne, que mantém este equilíbrio justamente, e que previne que as outras estratégias possíveis tomem preponderância. Portanto, quer seja a estratégia do só bonzinho ou a estratégia do só psicopata. Então, o equilíbrio evolutivamente estável, que permite que haja... Desculpa, a estratégia evolutivamente estável, que permite que haja este equilíbrio, esta proporção mais ou menos estável ao longo das gerações, em que, felizmente, psicopatas estão em minoria, é este comportamento de ter muita atenção ao que é que o outro faz, porque eu provavelmente estou melhor se fizer olho por olho, dente por dente. Se me adequar ao que ele faz, aprender o que está a acontecer, que vem da parte dele, para adequar o meu nível de bondade, digamos assim. Eu tenho um último ponto sobre oxitocina. Existe uma diferença de receptores de oxitocina entre homens e mulheres? Diferença? Sim. Os receptores são iguais. Agora, a quantidade que temos e em que zona do cérebro pode ser diferente, como é para outros receptores. Testosterona, por exemplo. Sim. Isto porque vem de seguimento de um estudo que encontramos há bocado, em que encontraram diferenças de níveis e que a hipótese evolutiva que tinham para isso era porque as mulheres tinham de focar-se em cuidar da família e que os homens tinham de focar-se em caçar, e que os baixos níveis de oxitocina nos homens abaixavam a empatia, portanto tornava-lhes muito mais fácil conseguirem caçar, matar outros animais. Eu não conheço esse estudo assim. Foi um estudo de revisão, de opinião? Ou... Eles colocaram foi só a colocação da hipótese quanto aquilo. Pois, também imaginava. Pois, essa hipótese, lá está, é uma working hypothesis também. É tentar fazer sentido de peças de puzzle que se têm reunido. Tanto em animais, como eu vos falei, como em experiências com humanos. Tenta-se fazer assim uma arqueologia, não é? Fazer a história do passado, porque é que somos diferentes e como é que a nossa bioquímica diferente pode ser explicada pelas funções diferentes que os dois géneros adquiriram. E é possível. Há uma diferença grande logo entre homem e mulher, que é o cuidado maternal, o parto e depois a amamentação. E isso são duas coisas muito dependentes da oxitocina. Portanto, além da oxitocina ser injetada no trabalho de parto para provocar o parto, se não fosse provocada, os níveis naturais aumentavam e provocavam o trabalho de parto, ela também aumenta na amamentação. E quem tem dificuldades também em amamentar, sniffa também o tal spray nasal de oxitocina. Então é natural que as mulheres tenham receptores de oxitocina, nomeadamente nas glândulas mamárias, no útero,
mas possivelmente em zonas do cérebro relacionadas com a empatia, pode ser ligeiramente diferente da do homem, o homem ter... Mas depois há que ver que a expressão de receptores também varia conforme as nossas necessidades no dia-a-dia, não é estanque na nossa vida, em termos de quantidade, de nível, nas várias áreas do cérebro. Portanto, para vos dizer que quer seja homem, quer mulher, se eu trabalho em mais atividades que requerem agilidade social, é plausível que haja mais receptores a ser expressos por causa disso. E depois há a minha tendência baseline, não é? De base, para exprimir mais receptores ou não. Isso depende das variações genéticas que eu tenho. Portanto, além de haver uma curva gaussiana natural, baseline, para toda a gente, portanto, eu já posso nascer com mais propensão para fazer mais receptores de oxitocina no geral. Eu ainda vou modular essa minha quantidade conforme a minha atividade, certo? O cérebro é plástico, etc. Portanto, se nós começamos a falar de diferenças entre homens e mulheres, temos que ter noção de que estas diferenças não só são treináveis, moldáveis, como podem vir mais de uma tendência geral, baseline, de cada um. Estão a perceber? É como um bocado como as alturas também. E eu também posso ser mais alto ou menos, conforme o que eu como, né? E até conforme o exercício físico que eu faço, até certo ponto, se a coluna é mais direita ou não. Mas já há uma propensão geral para ser mais alta ou mais baixa conforme a minha genética. Portanto, é importante pensar assim em relação à altura ou outros aspectos do homem e da mulher. Mas sim, a explicação para em baseline, se calhar, sermos um pouco diferentes, penso que tem a ver com essas funções já muito antigas de maternidade, não maternidade dos homens, de necessidade de guerrear com outras tribos e caçar, e não tanto essa necessidade nas mulheres. Houve alguma especialização, portanto é natural que isso tenha reflexo nos mecanismos biológicos e no tónus mais hiper ou mais hipoativo desses sistemas. O teu trabalho de doutoramento foi sobre os efeitos do gene de regulação da dopamina em regiões do cérebro. Isso foi um título que tu fizeste para sumarizar. Sim. Ótimo, fazes bem. E também encontraste uma relação genética com a esquizofrenia e a desordem bipolar, não foi? Sim, nós sintomatologicamente, os médicos já diziam que as doenças tinham um grande overlap, uma sobreposição de sintomas, percebes? Porque muitos bipolares, a maioria, tinha sintomas psicóticos também, de delírios persecutórios, de bizarros, portanto, crenças que não são muito ajustadas à realidade, tal como quase todos os pacientes com esquizofrenia têm. E então começou-se a sugerir a alguns psiquiatras que as duas doenças até devem estar no mesmo contínuo, pronto. E também começou a ver-se que uma pessoa tem mais predisposição para ter esquizofrenia se tiver tido pais, avós com esquizofrenia, mas também se tiver tido pais, avós com doença bipolar. Okay. Portanto, havia também um overlap genético, com certeza. E também consubstanciou-se que esse overlap era genético e não só familiar, quando se começou a fazer estudos com gêmeos, e a mesma coisa. Portanto, se eu tenho um irmão gêmeo com esquizofrenia, há uma probabilidade alta de eu ter esquizofrenia, mas também mais alta que o que seria de esperar de eu ter doença bipolar. Portanto, havia alguma coisa na genética. Então começámos a ver se os genes que estavam associados com esquizofrenia, na altura do início do meu doutoramento, se também estariam associados à bipolaridade. Portanto, quando eu digo um gene associado, quer dizer que todos nós temos esse gene, não é? Porque ele tem uma função importante no nosso corpo. Mas eu tenho um gene, todos os meus genes são um bocadinho diferentes dos teus. Tens lá umas mutações diferentes das minhas, no meio do gene. E às vezes as mutações podem mesmo fazer com que tu fabriques menos esse gene do que eu. Portanto, fabriques, aliás, proteína a partir desse gene menos do que eu, ou mais. E então, os esquizofrénicos tinham certas mutações que pareciam
de existir também nos bipolares e não tanto nas pessoas que não tinham estas doenças. Portanto, a evidência que eu dei foi, das primeiras na altura, foi que certos genes associados à esquizofrenia também estavam associados, no meu trabalho, à doença bipolar. E depois a tese já foi sobre o efeito de genes de dopamina na função cerebral. E como é que algumas destas mutações, como eu acabei de dizer, podem te fazer fabricar mais proteína ou menos proteína, né? Então eu foquei-me em proteínas do sistema, que regulam o sistema dopaminérgico, que por sua vez está desregulado na esquizofrenia. Então quis ver como é que eles podiam estar a influenciar a atividade cerebral numa tarefa cognitiva, que é em geral muito dependente da dopamina. Eu ainda estou a processar a cena da oxitocina. Queres voltar à oxitocina? Não é que eu queira voltar à oxitocina, só acho é um tema demasiado interessante. Estou a pensar na coisa. Temos 38 minutos de oxitocina já agora. Pois é isso, eu não queria estar só a forçar na oxitocina, porque também é o trabalho mais recente que tu estás... O trabalho mais recente que tu estás a estudar é a oxitocina. Pelo menos visto na internet. Sim. Pois, Podes tu sem dúvida. esclarecer-me E porque vem na montei um internet laboratório, ou sim, pois. Como me montei um laboratório novo, né, meu, cá em Portugal, e portanto não... isso dá um certo trabalhinho e portanto temos agora, começámos o estudo, vamos ter resultados em breve e outros só daqui a mais tempo, portanto esses também não sei dar resultados ainda nossos, claro. Mas estamos a trabalhar com muito afinco e com muita energia. Mas nisso. tu na oxitocina estás-te a focar em que especificamente? Isto parece ser um... Pois, inteiro. Exatamente. Portanto, o nosso trabalho que estamos a montar em colaboração com o Hospital de Santa Maria e com o ISCTE, agora também, é pôr as pessoas a fazer dilemas sociais, como os que eu vos falei, a fazer tarefas de empatia cognitiva e emocional, e tarefas de saliência social, que é basicamente dar mais importância a caras que a casas, vamos dizer assim. E pôr as pessoas a fazer essas tarefas no computador, e convido desde já a população portuguesa dos homens entre os 18 e os 35 anos a contactarem. O website de recrutamento é o neurocolab.wordpress.com, e o que nós fazemos é convidamos a pessoa, reembolsamos-la pelo seu tempo também, esse sinal de agradecimento, e ela vem fazer estes jogos no computador e nós estamos a gravar a sua atividade cerebral, ou com uma touca de EEGs que tem 64 elétrodos na testa e no couro cabeludo, portanto a pessoa recebe ali umas massagenzinhas durante 20 minutos quando nós estamos a montar os elétrodos e a pôr um gel no cabelo e tal. Depois pode ir assim para casa se quiser, ou toma banho, lava a cabeça no nosso lavatório. Conforme ditem as modas, mas era giro que as pessoas passassem a sair assim de uma forma diferente para pegar a moda, não é? Olha, há um novo hairstyle que tu podes adquirir no Deep Prata Lab se quiseres. E outras vezes pô-me-la dentro de uma máquina de ressonância magnética, que é tipo um TAC, e aí consegue-se olhar para dentro do cérebro. Portanto, o EEG permite perceber que zonas do cérebro é que têm os neurónios a comunicar uns com os outros, através de eletricidade. Na ressonância magnética consegue-se perceber onde é que o sangue está a ser mais necessário dentro do cérebro, porque supostamente é aí que os neurónios também estão a trabalhar mais. Está a haver mais atividade. Esta ressonância permite olhar para dentro. E pronto, e quando as pessoas vão respondendo às tarefas, têm a resposta consciente, e como nós chamamos comportamental, nós vamos lá contar as vezes que a pessoa quis cooperar ou não quis, etc. Mas o que mais nós gostamos é de olhar para a resposta cerebral, o que é que como é que o cérebro dela reagiu, que áreas é que foram ativadas, que áreas é cuja ativação estava altamente correlacionada, e será que há aqui um padrão de atividade que foi mais típico daquelas pessoas que snifaram oxitocina antes de começar a tarefa, comparado com aqueles que tomaram placebo. Que interessante, parece que há tantas variáveis e... Ao nível do cérebro... Isso é preciso fazer quantas iterações para se conseguir começar a ter resultados? Nesse aí específico, porque estamos a falar do cérebro humano, eu sempre entendi a coisa como não só um campo, não é que seja inexplorado, mas é tão difícil, não é? Tens toda a razão. Por isso é que nós, e aliás as farmacêuticas mesmo
drogas psiquiátricas, dos fármacos, fazem estudos que nós chamamos placebo-controlados e duplamente cegos e randomizados. Ou seja, aquelas pessoas que eu vou escolher para o placebo ou para tomar oxitocina são escolhidas aleatoriamente. Portanto, se houver sim pessoas naturalmente mais generosas num grupo, também vai haver no outro, na mesma proporção, Ok, não é? claro. Pronto, parece em princípio que eu não escolho só 2 de cada grupo, Claro. tipicamente 20 pelo menos. Mas depois o objetivo dos teus estudos é especificamente para quê? É tentar arranjar padrões para criar um mapa para depois conseguir prever, ou é... Sim, nós queremos ver em que tarefas psicológicas é que tomar oxitocina pode ter mudado A decisão. a decisão, Sim. mesmo que não tenha mudado a decisão, em que tarefas é que o funcionamento cerebral mudou durante a minha tomada de decisão. Fiz mais esforço numas áreas do que outras pessoas fizeram, ou do que aqueles que não tomaram oxitocina. Ativei mais áreas que estão associadas à empatia emocional. Pronto, para te dar um exemplo de um tipo de resultado de outros laboratórios que se tem vindo a acumular muito na literatura. Uma tarefa muito simples de empatia emocional, vá. Eu vejo uma cara com medo, a minha amígdala, uma área do meu cérebro, reage normalmente. É um dado muito fidedigno, ela ativa mais. Até se diz quase que é o centro do medo, embora ela esteja envolvida em muitas outras coisas. Dando oxitocina, essa atividade diminui, versus o grupo que tomou placebo. E qual é a vantagem evolutiva? Pois, isso é a fase de interpretação dos resultados, não é? Ok. Então, nós pomos para a frente que... Lembras-te de eu ter dito que a oxitocina aumenta, não só... ou parece, de experiência recente, acumulada, ainda é preciso também ver melhor, porque às vezes os grupos... Os estudos não são simplesmente comparáveis, etc. Mas parece haver indicação de que a oxitocina aumenta comportamentos de cooperação, mas também comportamentos de approach, ou seja, de Abordar alguém. de abordagem a alguém, que estão intimamente associados a comportamentos de saliência social. É eu dar importância a alguém e depois abordá-la. Portanto, primeiro é preciso dar essa saliência, essa importância, e depois abordar. Isto pode ser para pedir ajuda, por exemplo, como pode ser para dar ajuda, não é? Mas o início de um contacto social começa com a abordagem. E nós achamos que a oxitocina também facilita mais isto, ok? E até há estudos que mostram que em situações estressantes, que é quando as pessoas vão pedir apoio a outras, às vezes numa situação muito estressante, nós pedimos apoio a qualquer pessoa que não tenha importância nenhuma para nós na rua, não é? A oxitocina parece estar a ter um papel aí em aumentar de nível, pelo menos no nosso sangue, e jogamos que no cérebro ao mesmo tempo, para aumentar a nossa tendência para chegar ao outro. E, portanto, as duas coisas estão intimamente ligadas. Exato. E para eu chegar ao outro, pode ser importante eu relaxar o meu medo do outro, por exemplo. Isto pode ser... Este aumento de approachability precisa também de um certo... de tu não teres medo do outro. Acaba por facilitar a conexão e a comunicação. Exatamente, tanto para tu pedires ajuda como para poderes ajudar o outro. Se eu quiser ajudar alguém que esteja com medo e a chorar, não é? Que é o que está nestas fotografias, a cara dele assusta-me naturalmente, não é? Até pode haver um perigo iminente para mim também, se ele está com cara de perigo. Mas para eu ajudar, eu preciso de relaxar um bocadinho esse meu medo. E, pronto, isto é uma explicação potencial do fenómeno. Agora, nós estamos a ver se com outras tarefas também acontecem, por exemplo, também acontece a mesma ativação diminuída em áreas de medo, ou ativação aumentada nas áreas de empatia ou nas áreas de prazer social. Portanto, é olhar para o cérebro nestes contextos todos e ver o que é que a oxitocina faz. Quem for fazer esses testes pode ter acesso às informações do seu teste?
Eu estou mais interessado, não é, estaria super interessado em colaborar com isso, mas era também de me conhecer a mim, ou seja, de ver, que interessante, isto realmente... Sim. Então, nós damos a toda a gente uma fotografia do seu cérebro 3D, Sim. do interior do seu cérebro, que eu acho que é a coisa mais gira. Fixe? Sim, eu acho que é uma recordação engraçada. Os resultados em si de uma pessoa não são interpretáveis, porque, como eu te disse, Claro. nós temos que juntar muitas pessoas, fazer uma média e depois comparar com a média, ver um padrão nestas pessoas e ver se há um padrão primeiro e depois comparar com o padrão do placebo, por exemplo. Ok, mas então se eu for, num caso parvo, se eu for com um amigo, consigo ver, que gira, é este estímulo, eu sou muito mais generoso do que tu e eu consigo ser mais egoísta neste aspecto. Isso aí parecem ser coisas tão inerentes. É uma coisa que eu me pergunto, se é altamente genético ou se eu depois me consigo modificar a ser uma pessoa diferente e se depois os resultados vão ser diferentes. É aquela história de... que era o que eu queria mais entrar nessa história da oxitocina, não queria estender também mais num tópico que isto parece que tem panos para manga, que é a parte onde é que está o bem e o mal. Ou seja, onde é que entra aqui os valores morais neste tipo de discussões e onde é que eu consigo ser controlado pela oxitocina, porque eu basicamente estou a ser controlado pela oxitocina a fazer uma série de decisões que são genéticas, ou seja, a minha diferença nessa curva gaussiana, onde é que eu me vou colocar em alguns tópicos, claro que a coisa é demasiado geral, isso parece-me interessantíssimo dentro da autoconhecimento, não é autoconhecimento, mas é de conhecimento de si mesmo. Se esses resultados isso é uma boa questão. Nós teria que pensar sobre o assunto, mas sim, poderia ser interessante dar o resultado à pessoa. Claro que não podemos dizer se és mais ou menos que o teu amigo, porque aí já teríamos a dar dados do teu amigo. Claro, e também parece uma coisa demasiado difícil de se fazer, ou é fácil fazer-se isso? Não é muito difícil, mais fácil em relação aos dados comportamentais, mais difícil em relação aos dados cerebrais. Mas tu tens o teu lugar na curva gaussiana, pelo menos da nossa amostra, não é? Pronto, é isso. A mim isso bastava. Sim, poderia ser interessante. Tu és autista e ninguém sabia. Tu és mais generoso que 90% das pessoas estudadas. Sim. Aparecer do nada, tipo, aos 23 Podemos anos, pensar nisso. Sim, normalmente as pessoas... Tenho um problema patológico de empatia gigante. Isso aconteceu com... Mas já terias percebido, de certeza, antes de apareceres no estudo. Ou nem aparecerias no estudo, se calhar. Mas agora faz-me lembrar o filme como é que se chama? O filme que agora saiu um novo, que é o 2049. O Blade Runner. O Blade Runner, aquele teste que se faz, pronto. Há um filme de ficção científica com o Harrison Ford, que é o Blade Runner, que é basicamente um detetive que vai atrás de uns replicants, que o ser humano, isto aqui passa-se no futuro, ele criou que são androides, que são só feitos para guerra e que não sei o quê, então não têm uma série de capacidades humanas. E há uns que fogem, e são um perigo, porque eles têm super força, têm super inteligência, têm super tudo, e são um perigo para o resto da humanidade, porque eles estão a revoltar. Claro. Estão a fazer uma revolução. E o que a personagem do Harrison Ford faz é uma série de testes em perguntas. Pronto, há uma série de scanners aos olhos e não sei o quê, mas faz uma série de perguntas a ver o que é que o outro responde. E, por exemplo, há certas respostas que revelam a empatia máxima. E há respostas que dizem esta pessoa é fria e esta pessoa é um replicant, de certeza. E eu lembro-me perfeitamente de uma pergunta, que isto aqui foi no primeiro filme. Já agora aconselho a ver este filme. Mesmo, que é um dos meus filmes favoritos de ficção científica. Este aqui e depois o outro que saiu o ano passado, ou já há 2 anos. Que é muito bom também. Que é um follow-up interessante. Que fizeram uma pergunta a uma senhora, que era claramente replicant. O que é que tu fazes a uma criança que acabou de apanhar uma borboleta, que a meteu num frasco com álcool para a borboleta morrer, para a preservar depois e não sei o quê, que era uma coisa que eu fazia quando era mais novo. Okay? E que a senhora, a resposta direta e fria foi: vou pegar nessa criança, levá-la para um hospital psiquiátrico e cuidar dela um bocado mais intensamente, porque esta criança claramente não tem empatia pelos outros animais. E eu fiquei todo, Jesus, tipo, o que é que se passa comigo? Pronto, depois vim a saber que ela era uma replicant e que a resposta dela era mais fria e mais... Claro. Era a empatia cognitiva que ela estava a exercitar. Ela sabia que o experimentador queria ouvir e isso. Ela queria era responder de uma maneira, mas responde de uma forma tão fria e tão exatamente oposta, ou se calhar no espectro de respostas que podia ter tido. A questão do... Sim. Filmes. A questão do teste que ele faz não é a resposta que o sujeito dá. Sim.
ele analisa a forma como a resposta é dada, ele Aham. analisa as reações que, Claro. que a pessoa, o replicant, tem ao dar a resposta. Daí toda aquela análise dos olhos, da dilatação da pupila e ele está a medir a pulsação, está a medir uma data de coisas. A parte mais engraçada do filme é que depois tens uma replicant a perguntar se ele já tinha feito o teste, se ele já passou no teste, e ele não responde durante o filme todo, não se sabe se ele passou no teste ou não. Ok. Portanto, fica sempre Sim, depois é suspenso. a parte cinematográfica e filmográfica de criar Pois, suspense. Mas estás a ver, por isso é isso que nós não fazemos só perguntas às pessoas, nem lhes pomos só os jogos de computador para elas responderem, mas nós gravamos realmente os sinais do corpo. Eu disse há bocado que gravamos a atividade cerebral, mas também gravamos, por exemplo, a atividade eletrodérmica da pele, que é um bocadinho como o detector de mentiras. Através da tua sudação, da transpiração em milésimos de segundo, eu consigo perceber se tu estás mais Estressado. aroused ou menos aroused, como se diz, excitado, menos excitado. Mesmo? Sim, e há uma excitação inerente à mentira. É que o meu telefone tem um detector desse nível de... Exato, pois. Não sabia que isso levava um... A mentira, quer dizer, sim. Pensava que era só um coisa de stress. E é uma É coisa de muito stress, vaga. não tens razão. Quer dizer, isto, Ok. aliás, isto não tem a ver com a mentira diretamente, isso que queria corrigir. É Ok. em relação ao estado de arousal, que podes chamar stress, que aumenta quando tu estás a mentir, como aumenta quando tu apanhas um susto, quando é um assunto, sei lá, estressante para ti, ou quando são caras com medo, por exemplo, também aumenta mais, ou quando ouves um choro, aumenta mais do que senão. Mas nós gravamos essa atividade do sistema autónomo, simpático versus parasimpático, está a este nível, portanto, que é muito pouco controlável por ti, né? Menos controlável do que processos mais sofisticados, cognitivos mais sofisticados, justamente para chegar a isso, portanto, ver se é uma replicant ou não, né? ver se aquela... ver como é que o corpo da pessoa reage àquela situação, àquele estímulo, àquele dilema social, ignorando um bocado até as respostas que a pessoa dá, né? E o que tu falaste há pouco é muito interessante dos valores, portanto, nós aprendemos coisas sobre cooperar, não cooperar, ter medo, não ter medo, e há coisas que são treinadas, mas elas não vêm só da nossa educação, não é? Como tu vês, os morcegos vampiro também cooperam uns com os outros, eles não andaram na escola, nem foram à missa. Por isso, eu acho giro é pensar que nós todos temos um sistema que já vem pré-cozinhado, né? que já dá a alguns mais vulnerabilidade para que ele funcione bem, ou vulnerabilidade para que ele funcione mal, ou grande aptidão para que ele funcione maior que a média, portanto temos as tais curvas gaussianas, mas nós já vemos com o sistema da moralidade pré-cozinhado. E depois podemos reforçar ou não certo tipo de comportamento, e por isso é que consegues pôr uma nação toda a apoiar o Hitler, pronto, Claro. tu cognitivamente convences, não sei o que, e pum, vais naquela direção, não é? Pronto, mas o que é interessante é ver que já há a biologia é responsável por todo o comportamento, a não ser que nós sejamos espíritas e acreditemos que somos possuídos por espíritos, né? Quando o corpo nasce. Se não acreditamos nisso, então vem sempre de moléculas e de bioquímicos. E já vimos também com tendências para fabricar esses bioquímicos, mais ou menos, no nosso cérebro. E depois temos estas influências culturais que jogam com isto também. Mas portanto, o nosso comportamento acaba por ser um produto disto tudo. E às vezes não é possível, ao ponto extremo, que não é possível ensinar alguém a ser muito bom ou muito mau. Porque isto não está tudo no ensino nem na educação. Não é? Nas cartas que nós temos, já cá estão. Pois podemos jogar mais ou melhor, mas dentro de certos limites para cada um. Então, posso fazer uma última pergunta? Ok. Foi isso que escreveste. Eu escrevi a última pergunta, que era para não te interromper. É uma pergunta que eu gostava de fazer pessoalmente, ou seja, queria uma resposta mais pessoal possível, que é, eu tenho visto, porque tenho tido muitos amigos de biomédica, especificamente de biomédica, com quem muitas vezes se abordam este tipo de temas. Engenharia biomédica. Desculpa, sim, ali da Faculdade de Ciências. Pronto, e depois conheci outras pessoas através deles,
muito das neurociências e a minha pergunta pessoal, e vai ser uma pergunta se calhar um bocado chata, para tu responderes, porque isto aqui entra um bocado em quase ficção, que é neste desenvolvimento que está a haver muito recente de se descobrir tanta coisa sobre o cérebro, e agora mais que nunca pela tecnologia que temos, dentro da tua, sei lá, filosofia de vida e tudo mais, onde é que tu vês isto aqui a chegar? Se achas que daqui a 100 anos existe um cap em que se vai dizer assim, não é que já se conheça tudo sobre o cérebro humano, mas qual é que achas que vai ser o prejuízo à humanidade de dizermos, pronto, já percebemos como é que isto funciona? Porque há tanta pergunta filosófica que se prende desde o início da humanidade, que é porque é que nós agimos como agimos. Esta parte daquilo que eu toquei assim muito ao levezinho do bom e do mal, e depois nós falamos um bocado sobre moralidade, que tanta religião, tanta coisa tenta ocupar as pessoas a pensarem de uma maneira como a delas, não é? Onde é que tu pensas que isto do estudo sobre este cérebro nos leva? Sim, isso é uma pergunta É chato. vaga no bico, porque é quero, vaga. sim, eu quero uma resposta, quiser, mas é quero uma ótimo. resposta tua, Sim. estás a perceber? Sim, olha, fez-me lembrar que isto, o facto de estarmos neste momento da neurociência e do conhecimento neurocientífico vem de termos aqui um conjunto de células, não é? Que consegue pensar sobre si própria. É? Pois, O nosso cérebro está assim mesmo, a estudar-se a si mesmo. E teve de fazer, ao longo de centenas de anos, uma data de esforço tecnológico para conseguir estudar-se, para este conjunto de células, conseguir estudar a si próprio investiu tanto em si melhor. mesmo. Isto nunca foi. Investiu, já viste? Nunca nada investiu tanto em si mesmo. Exatamente. Como o cérebro humano. E por isso eu tenho muita dificuldade em afirmar algo como daqui a 100 anos já vamos saber tudo, ou algo que se pareça. Porque eu acho que Sim, nunca sabe tudo. Mas e é porque o cérebro vai provavelmente continuar a construir mais tecnologia e a responder a mais perguntas, mas as perguntas que levam a outras perguntas, e acho que vai ser crescente. Né? Depois vai ser giro, é a influência que depois o cérebro, esse conjunto de células, começa a ter para se manipular a si própria. Claro. Né? Já o está a fazer. Certificar que é bonzinho. Pois, e depois, exatamente, e pensar, como é que eu me manipulo a mim próprio, como é que eu, cérebro, me manipulo a mim próprio, tendo em conta os outros cérebros que estão à minha volta que também podem manipular-se a si próprios. Porque vivemos em sociedade, não é? Portanto, eu no fundo, os meus processos cerebrais, aqui o meu cocktail, os meus fluidos cerebrais, dependem não só da minha genética e depois das influências de treino que eu possa ter feito ao longo da vida, mas também do contexto dos outros cocktails nos outros cérebros que estão ao meu lado, porque eu tenho que me adaptar aos outros cérebros, não é? Depois, pronto, faz-me pensar nas smart drugs, nesses fenómenos de tomar, portanto, células a manipularem-se a si próprias para melhorarem a sua performance na universidade e em certas profissões. Já estamos a fazer isso com a cafeína, né? Que não tem muitos efeitos secundários. Eu só soube disso nos meus últimos anos de faculdade, que existem drogas que se podem tomar para aumentar a memória e isso tudo, que era uma coisa que eu não fazia a mínima. A memória, eu por acaso não tenho muito contente. Eles vendem coisa como aumentar a memória. Mas, sim, talvez a memória de trabalho e Sim, a memória de retenção de informação. Memória, sim, de raciocínio, sim, capacidade cognitiva que quase tu necessitas. Doping. Exatamente. Nos Estados Unidos justamente é muito receitada a Ritalina e a outro não me estou a lembrar, mas mexem no sistema da dopamina, que é muito importante para a capacidade cognitiva, para a memória de trabalho em específico, e são aqui dois, Adderall, acho eu, e Ritalin. E foram os dois feitos para ajudar as crianças com déficit de atenção, para se focarem na escola. Mas agora os estudantes universitários nos Estados Unidos também acharam boa ideia tomar eles próprios, porque aquilo é tão competitivo, para terem melhores notas e tal. E às vezes, pronto, há médicos que então pronto, eu dou-te o diagnóstico para poderes comprar estes medicamentos à vontade, ou então, não te vou dar o diagnóstico porque sou um médico com valores. Ou, pronto, às vezes a fronteira não é muito fácil de diagnosticar, e há também este tipo de venda no mercado negro, não é?
para fugir à receita médica. Portanto, há quem, não sei, podemos fazer a especulação se no futuro não vão ser mais permitidas, legalizadas estas drogas, até chegarmos potencialmente ao Soma, não é? Que vocês estavam a falar, do Aldous Huxley, como uma forma deste conjunto de células querer, portanto, não só entender-se a si mesmo, mas melhorar-se a si mesmo. Isso estamos aqui para ver. Também terapias genéticas ou escolhas de embriões mais geneticamente com uma predisposição para serem um melhor conjunto de células, portanto, mais inteligentes, também se poderá fazer, também ou engenharia genética nos embriões, potencialmente, portanto, já as células a fazerem-se melhor já de nascença. Não sei, há aqui muito pano para mangas. O que é que este cérebro, agora que sabe tanto sobre si próprio, pode inventar a nível da sua manipulação? Esperemos que seja para a melhoria de cada cérebro e dos cérebros todos no seu conjunto, não é? Que sejamos uma sociedade mais feliz. Obrigado, Nada. primeiro que tudo. Obrigado também aqui ao Teias por teres vindo outra vez. Obrigado também. E, Eu gosto. este foi o nosso episódio de hoje. Obrigado à Diana Prata, obrigado ao Afonso Teias outra vez.